Olá, olá! Vamos para mais uma aula de xadrez. Na aula de xadrez de hoje, a gente vai se aprofundar dentro da defesa índia do rei com um livro com um especialista em índia do rei, que é o Ilya Smirin, e ele apresenta o King's Indian Defense Warfare, né? Que ele não quer que seja uma defesa, ele quer realmente mostrar ali o campo de guerra, um ataque, né, das pretas, direcionando a defesa índia do rei para essas possibilidades, para mostrar uns caminhos mais agressivos ali, e a gente vai analisar esses caminhos aqui que são apresentados nesse livro, então, King's Indian Defense Warfare, do Ilya Smirin. Então, ele começa com uma partida que a gente vai comentar, que é do Alexander Rusman contra ele, o Ilya Smirin, em 1987, Sverdlovsk, né? Que cidade bonita. E aí, para mostrar esse jogo, a gente começa com as brancas jogando cavalo F3, ele joga cavalo F6, C4 ele responde com G6, cavalo C3, bispo G7 no fianqueto, E4, D6 e D4. Vocês viram que foi o King's Indian Defense, né, a defesa índia do rei, mudando a sequência dos lances, mas é a mesma coisa. Roque das pretas e bispo E2. Ele joga E5, a quebra necessária, roque das brancas e cavalo C6. Cavalo C6 ele é mais popular do que cavalo A6, seguido de cavalo de BD7, toma D4, dama E8 e C6. Então, foi esse o caminho escolhido. Depois de cavalo C6, D5, cavalo E7, cavalo E1, cavalo D7 e bispo E3 é o caminho mais agressivo para as peças brancas. É possível também aqui jogar cavalo D3, F5, F3 e F4, né? É outra linha popular, mas menos agressiva para as peças brancas. Então o caminho escolhido pelo oponente foi justamente bispo E3. Depois de bispo E3 a gente tem F5, F3, F4 e o bispo se esconde ali em F2. E a gente joga G5 de pretas aqui. O cavalo pode jogar em D3 ou ele pode jogar em B5. Cavalo D3, seguido de cavalo F6, C5, cavalo G6, torre C1 e torre F7, foi jogado em Zurique, né? No jogo Taimanov contra Najdov, né? O grande Najdov aí jogando a defesa índia do rei no torneio de Zurique, aquele torneio que foi praticamente temático da Índia do Rei, né? Muitos jogados desse jeito, o torneio de Zurique de 1953, que foi um torneio tão famoso, né? Que um dos livros que analisa as partidas de Zurique de 53 ficou muito conhecido no meio do xadrez. Quando ele joga cavalo B5, a resposta pode ser A6 ou pode ser B6. Se cavalo A6, a gente tem cavalo A7, que é uma jogada, né, bem interessante. A beautiful move é o que o Ilya Smirin comenta, né? Porque a gente sabe que esse cavalo A7 ele tem o objetivo dessa troca pelo bispo bom ali de C8, mas temos a possibilidade de torre tomar 7, bispo tomar 7 e B6, né, para cercá-lo, B4, bispo B7, C5, D toma C5, torre C1, cavalo em C8, peão toma C5, bispo A8, peão C6, cavalo F6 e bispo toma B6, o bispo cai, mas o preço, né, é bastante alto. Cavalo toma C6, bispo toma A6, G4, cavalo D3, G3, A3, cavalo E8, cavalo C5 e aqui, seguindo essa sequência,
a gente teve uma vitória das peças brancas no jogo Korchnoi contra o LAK em Zagreb, em 1987, no mesmo ano da partida que nós estamos analisando. Então, aqui, ao invés de jogar A6, a gente joga B6, B4, A6 e pode ser jogado cavalo C3 ou pode ser jogado cavalo A3. Se cavalo C3, a gente tem uma sequência de H5, rei H1, cavalo F6, C5, G4, C toma B6 e C toma B6, peão de C, torre C1, G3, bispo G1, G toma H2, bispo F2, H4, cavalo A4, torre em B8, B5, A toma B5, bispo toma B5, cavalo H5, rei toma H2, cavalo G3, torre G1, cavalo G6, cavalo D3, rei H7, cavalo B4, H3, e agora, se peão toma H3, é um erro, porque a gente tem bispo toma H3, rei toma H3 e dama G5, as pretas têm um ataque vencedor aqui, né? Não tem como as brancas defenderem, a não ser que as pretas cometam erros crassos. E se torre toma C8, exclama. As brancas tiram esse bispo perigoso, esse bispo poderoso aí de C8, e se torre toma C8, G toma H3, torre H8, bispo toma B6, dama E7, cavalo D3, torre B8, e as pretas têm um bom ataque, né? Mesmo com esse sacrifício, com essa troca material das brancas. E um exemplo de vitória das pretas foi em Korchnoi contra Yi Yin-juan, em Novi Sad, em 1990. É o exemplo usado pelo Ilya Ismirin. E se nós jogamos cavalo A5, ou cavalo A3, que foi a sequência de fato do jogo, existem muitas possibilidades aqui para as pretas. Primeiro, torre F6 com a ideia de torre em G6 ou torre H6. Temos a possibilidade de cavalo F6, se C5, B5, beleza? Temos a possibilidade ainda de A5, que é um erro. Se a gente analisar até o final, C5, A toma B4, C toma D6, C toma D6, cavalo C4, cavalo C5, e depois de cavalo D3, as brancas elas estão mais desenvolvidas, com mais iniciativa, graças ao erro de atividade do lado contrário. É assim que o Ismirin analisa essa posição. E se H5, que foi o que aconteceu de fato, C5, B5, cavalo de AC2, cavalo F6, A4, B toma 4, torre toma 4, cavalo G6, B5, G4, cavalo B4, G3, H toma G3, F toma G3, bispo toma G3. E a gente tem um H4 aqui maroto com a ideia de cavalo em H5 atacando, né, a casa de G3. E a gente tem também a ideia de cavalo em F4, protegido pelo peão de E5. Se cavalo C6, dama D7, bispo H2, a gente tem bispo H6. E se dama B3, aqui, né, se F4 ele devolve o peão para tentar melhorar a posição. Mas se dama B3, a gente tem cavalo F4, bispo C4, rei H8, torre A2, torre G8, C toma D6, C toma D6, B6, cavalo de 6 para H5, cavalo H5, cavalo H3 cheque, rei H1, cavalo G3 cheque, bispo toma G3, H toma G3,
E agora, se G toma H3, dama H3 cheque, rei G1, bispo F4, torre G2, torre G7 e a vantagem é das pretas. Aqui o ataque realmente está bem poderoso aqui para as peças pretas. Agora se B7, bispo E3 e agora se promove tomando o bispo, né, promovendo a dama, a gente tem duas opções. A torre aqui de G pode tomar. Se a torre de G toma, dama toma E3, cavalo F4 e dama A7, né? Dama A7 aqui, essa torre que está em C8 ali, ela prejudicou um pouco, mas a gente ainda tem, ó, a possibilidade de jogar dama E8 e melhorar a posição das pretas e as pretas ficarem em vantagem com o cheque posterior em H5 ali, ó, bem legal. E se a gente toma com a torre de A, dama B7, torre C7, dama toma C7, cavalo F2 cheque, torre toma F2, G toma F2, torre toma F2, dama toma C7 e as pretas também ficam em vantagem. Outra possibilidade é ele tomar a torre, né? Mas a gente tem dama H7 e vantagem preta na posição do mesmo jeito. Então, aqui, o que aconteceu na partida real foi F4, devolvendo o peão, para tentar, né, melhorar a posição. Cavalo toma F4, e se cavalo D3, fica melhor e com final indefinido. Mas ele jogou B toma A6. Quando o peão toma em A6, a gente tem dama G7, se rei H1, cavalo G4, se torre A3, cavalo H3, melhor para as pretas, né? Com essa possibilidade de garfo ali, ó, sendo preparada na casa de F2 para atacar dama e rei ao mesmo tempo, né? Com os dois cavalos protegendo essa posição. E se bispo G1 defende esse ataque nosso. Se bispo toma F4, a gente tem bispo toma F4. Se C toma D6, dama G3, torre toma F4, dama toma F4, seguindo, mesmo seguindo outra linha, as brancas elas têm problemas aqui nessa posição. Dama D3, a gente pode jogar tanto cavalo D7, seguido de C toma D6, cavalo D5 fazendo garfo, cavalo em E7 cheque, rei H7, dama A3, a gente captura A4 e as pretas têm uma vantagem decisiva na posição. E se torre toma 6, bispo toma 6, dama toma 6, dama em G3. Agora, se bispo F3, a gente tem algumas possibilidades aqui. Primeiro, se seguirmos com H3, é um problema. Por quê? Cavalo E7 cheque, rei H7, cavalo F5, dama H2 cheque, rei F2. A dama estava protegida pelo bispo, viu? De F4. Torre G8, dama C4, as brancas voltam em vantagem. Agora, se a gente pensa melhor nessa posição, cavalo toma E4, por exemplo, bispo toma E4, dama H2 cheque, rei F2, dama G3, rei G1, e aqui é um empate, né? A gente vai repetir a posição até o final. Se depois de F3, bispo E3 cheque, a gente também tem uma posição de empate, depois de H1, H3, dama E2, bispo F4, G toma H3, dama toma H3 cheque, rei G1, e agora, se rei H7,
a gente tem esse problema aqui, ó, de torre F2, né? Pensando em jogar torre H2 e deixando o nosso rei e nossa dama na mesma coluna. Agora, se cavalo G4, cavalo C2, bispo H2, rei H1 e a gente tem empate, né? Por repetição, seguindo os mesmos lances várias vezes. Se depois de dama D3 a gente joga bispo E3 cheque, rei H1, H3 e se torre F3, dama toma E1 cheque, bispo F1 e as brancas sobrevivem, mas elas continuam pior na posição. E se torre G1, que foi o que aconteceu, a gente tem rei em F7 preparando torre H1 ou torre H8 e novamente chegamos a um ataque sem chances de defesas para as peças brancas. Vitória das pretas com a King's Indian Defense Warfare do William Smearing. Então, essas são dicas dadas por esse grande mestre e um especialista na defesa índia do rei, para a gente analisar umas possibilidades em jogos reais e demonstrações nele, claro, né, defendendo a defesa índia do rei que ele gosta tanto. Nos vemos na próxima aula de xadrez para mais um exemplo desse grande mestre, William Smearing. Nos vemos em breve. Tchau, tchau!